Dinheiro. Esse é um tema pouco abordado pelo estudante de direito ou recém-formado, até porque quem se encontra nessa situação não tem dinheiro. Então não há que se preocupar em investimento, em aplicações ou até mesmo o que fazer com tanto, porque quem está na situação tem pouco ou não tem, ou ainda tem muitas dívidas. Olá, eu sou a professora Solange Tomiyama, sou doutora e mestre em Direito, advogada, coordenadora de curso e professora universitária há mais de 20 anos. E hoje eu vou abordar como é que eu pensava enquanto estudante em relação ao dinheiro e que isso refletiu diretamente em toda a minha trajetória profissional. E aí eu vou contar para vocês quais foram as estratégias que eu acabei utilizando no momento em que, lógico, a gente tem que considerar que a minha realidade era uma realidade privilegiada. Eu não tinha dívidas, eu morava com os meus pais, eu não tinha preocupações com conta de água, conta de luz, eu só me preocupava em poupar, trabalhar e controlar os meus gastos. E aí então a gente primeiro, para a gente entender esse raciocínio e tentar te ajudar até quando tiver muito dinheiro ou quando vocês estiverem já colhendo um pouco dos frutos desse investimento que é o estudo, a gente tem que entender primeiro qual é a importância do dinheiro para você. Porque para alguns o dinheiro significa apenas sobrevivência. Significa, olha, não vejo a hora de pingar o meu salário para eu pagar as minhas dívidas e ficar tudo quitado. Então a preocupação das pessoas, e isso, a maioria dos brasileiros, eles se encontram nessa situação. Ora, eu tenho que pegar o meu salário e já pagar as dívidas. E é como se fosse uma rodinha, que nem aqueles hamsters, eles ficam de forma automática, eles estão correndo e nem sabem por que estão correndo, mas que eles estão lá, naquele movimento mecânico, buscando o quê? Nem sabe o quê. E nessa hora, a gente tem que entender, sim, que o dinheiro é importante. Importante porque é através dele que nós conseguimos, na minha concepção, mais do que sobrevivência, ele me dá liberdade. Liberdade para eu fazer o que eu quiser, comer o que eu quiser, comprar o que eu quiser, para eu ter a liberdade, inclusive, de trabalhar com o que eu quiser. Então, quando você tem um acúmulo maior de dinheiro, você tem essas opções na sua vida. Para mim, dinheiro significa segurança. Ora, se acontecer uma dor de barriga, se acontecer alguma coisa errada, se algum familiar meu precisar, de repente, de dinheiro para uma questão de saúde, eu tenho a segurança de falar, não, tá aqui, a gente consegue bancar. Então não fica naquela angústia de, além da preocupação com a doença, com o problema, ainda ter a preocupação de ir atrás de dinheiro. Lógico, eu não tenho muito, mas eu tenho um pouco guardado que me dá essa segurança. E terceiro que eu descobri pesquisando, que o dinheiro ele nos dá possibilidades. Possibilidades são opções, são escolhas, são situações em que você pode usufruir, de repente, de uma experiência, de repente, de uma memória, de repente, de poder proporcionar para alguém que você gosta muito uma alegria que mais para frente ela nunca imaginou na vida. Então, para mim, dinheiro, mais do que sobrevivência, significa segurança, significa liberdade, significa possibilidades. E, portanto, a gente tem que, então, guardar esse dinheiro ou fazer crescer esse dinheiro. O sonho de todo mundo é que
o dinheiro que ele poderia entrar naquela rodinha e ele mesmo trabalhar pela gente, né? Um sonho de perfeição seria, olha, estou dormindo e o dinheiro está lá multiplicando sozinho. E fazer esse raciocínio é possível quando você tem planejamento, quando você tem um objetivo a ser alcançado. Porque aí você deixa de ser escravo do dinheiro, para o dinheiro ser o seu trabalhador, para o dinheiro trabalhar para você. Mas como é que eu faço isso? Isso é o que eu estou buscando. E é isso que eu faço e falo para o meu aluno já buscar também. Ora, eu faço o quê? Desde a faculdade, até antes da faculdade, porque eu sempre fui muito murrinha, né? Eu sempre fui muito controlada. Eu fazia uma lista dos gastos que eu tinha, porque meu salário era um salário bem reduzido, um salário de estagiária, que era mais ou menos R$ 500, então era pouco para eu poder sair, para eu poder comprar roupa e para eu poder comer alguma coisa. Então, assim, era muito regrado. Então, eu tinha que saber aonde eu ia gastar. E fora isso, eu tinha uma meta, que a minha mãe, ela tinha colocado para mim, falou assim, olha, quando eu era solteira, eu economizava 70% do que eu ganhava porque eu morava com os meus pais. E eu, muito tinhosa, falei assim, então eu vou economizar 80%. Eu consegui economizar 80% do que eu ganhava. Como é que eu fazia isso? Com esse controle dos gastos. E é lógico, junto com a faculdade, eu também vendia roupa, né? Já contei isso nos vídeos. Eu vendia roupa, eu já trabalhei em shopping, né? Na época das férias, para fazer um dinheirinho extra para eu poder atingir a minha meta lá no fundo, no final, que na minha cabeça, assim que eu me formasse, eu ia comprar um carro. Então essa era a minha meta de vida. E assim eu fiz assim, olha, logo que eu me formasse eu queria comprar um carro, aos 30 anos eu queria já ter comprado o meu primeiro apartamento e até os 40 eu queria ter comprado o meu segundo e maior apartamento de forma muito planejada. Então eu tinha isso na minha cabeça. Só que quando você faz esse tipo de planejamento e até de economia, você passa por algumas privações. E essas privações te dá um desânimo, porque eu falo, poxa vida, né? Só economia, só viver naquela pindaíba, né? Naquela dureza. Só que isso me ajudou para que quando eu começasse a ganhar mais dinheiro e entrasse outras fontes de renda, eu me acostumasse a viver com pouco. Então eu sempre coloquei na minha cabeça que se eu tivesse 4 fontes de renda, eu ia viver apenas com uma e ia economizar as outras 3. Então na minha cabeça era assim. E aí eu ia acompanhando as minhas evoluções, todos os dias, os rendimentos que eu fazia. E isso me dava mais ânimo, porque eu ficava super estimulada. Eu falei, nossa, eu tô quase alcançando a minha meta, tô quase alcançando o meu sonho. E aí, eu fazendo esses cálculos, hoje eu vejo que eu poderia ter feito muito mais renda extra. Eu poderia, e já contei nos vídeos aqui, como é que o aluno pode ganhar dinheiro ainda na faculdade. Eu fiz uma live com o professor Gleibe e ainda eu fiz uma live sobre cursos que os alunos podem fazer para depois incrementar o seu currículo. Então vejam, ainda na faculdade, mesmo com salário de estagiário, você ainda pode, para aumentar a sua renda, para aumentar e fazer assim um levantamento, ora, eu tenho salário de estagiário, e aí eu posso fazer correspondência jurídica, eu posso fazer alguns vídeos, posso fazer resumos, trabalhos acadêmicos, eu posso fazer dar aulas particulares, e aí eu vou fazendo renda, e aí mesmo com essa renda extra, o que eu faria? Eu deixaria esse dinheiro a mais como um investimento, como uma aplicação, e aí talvez conseguir no futuro, depois de formado, ter um montante de dinheiro que você planejou. E o que a gente conclui com tudo isso? Que dinheiro, ele lógico, é consequência, e consequência de um bom trabalho. O dinheiro nunca pode ser
a razão principal, ele é a causa, ele é a consequência de ter feito um bom trabalho. E quando você ganha esse dinheiro, você tem que respeitar o dinheiro. Você não pode, eu ganhei, veio, eu vou gastar do mesmo jeito. Não, o dinheiro não aceita desaforo, não. E sabendo disso, então, não é pecado você ganhar dinheiro e ganhar, às vezes, um dinheiro surpresa. Logo que você ganhar, já invista, já faça a aplicação. Porque você nem conta com aquele dinheiro na sua conta. Ele já já desaparece. Porque você não precisa esbanjar, você não precisa ostentar. As pessoas mais ricas que eu conheço nessa vida, elas não fazem isso e não precisam fazer isso. É justamente o contrário, as pessoas que têm pouco é que ostentam demais. Eu trabalhei com busca e apreensão de veículos, tinha gente que ostentava carrão que só tinha pago uma parcela. E as outras só pagava de gatinho e ficava devendo até ser retirado aquele imóvel. Então, isso não quer dizer nada. Carrão, roupa, não quer dizer nada. Quer dizer sim, se esse carrão, se essa roupa tiver quitada, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha com alguém que já está na faculdade, ganha um dinheirinho extra e de repente está gastando a mais. E quanto mais você ganha, você continua nessa pegada e você continua a gastar ainda mais, tá bom? E faça esse planejamento, porque isso te dá gás para ganhar dinheiro, mas saber que você não depende dele e que depois ele, bem investido, vai render frutos, porque ele vai trabalhar para você. Tá bom? E se inscreva no canal, porque assim eu sei que até vídeos como ganhar dinheiro, acumular dinheiro, como é que eu fiz para acumular dinheiro, fazem sentido para você e são interessantes, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!